Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar sobre a fé que nos aproxima de Deus, a fé que nos leva até a presença do Pai. É sobre isso que eu vou falar hoje. Mas será que nós temos fé realmente? E quando bate aquele medo? Em Mateus, no capítulo 8, verso 26, está escrito: Ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Em muitas ocasiões diferentes, nós observamos a importância da fé na vida do cristão. Nós definimos a fé como alguém que realmente confia em Deus, aquele que se aproxima e crê de verdade no Todo-Poderoso. Em Romanos, no capítulo 10, no verso 10, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Você não pode se tornar um cristão sem fé. Nós não podemos nos tornar um cristão sem realmente acreditar, crer verdadeiramente em Deus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí eu te pergunto, você realmente crê em Deus? Você que frequenta uma igreja, frequenta uma denominação religiosa, você tem certeza da tua salvação? Você já parou para pensar se realmente você tem fé? Ou você vai à igreja porque gosta de ouvir a palavra? Ou é um religioso? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enfim, que Ele recompensa. Hebreus, no capítulo 11, verso 6. A fé como fundamento sobre o qual edificamos o nosso caráter. 1 João, no capítulo 5, verso 4, nos diz que venceremos o mundo com a nossa fé. Repetidamente, uma fé adequada e enfatizada. Mas a fé é frequentemente descrita em termos negativos. Fé morta. Existe fé morta? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Está escrito em Tiago, capítulo 2, no verso 17. A fé destruída. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé em alguns. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 18. A fé naufragada. Conservando a fé e a boa consciência, em qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. A fé sem as obras. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Navegação da fé. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Afastando-se da fé, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé
e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Existe outro tipo de fé que se enquadra na categoria inaceitável de pouca fé. Registramos pelo menos 4 ocasiões em que Jesus disse aos seus discípulos: homem de pouca fé. Quando nós preocupamos, Mateus capítulo 6, verso 25 a 30, Jesus no Sermão da Montanha estava enfatizando a importância de confiar em Deus. Seu chamado era para nós não preocuparmos com as coisas desta vida. Jesus destacou que Deus sabe do que nós necessitamos e que pode prover o que precisamos. A questão é se confiamos nele o suficiente para crer nisso. O que a Bíblia diz sobre a preocupação, que é algo de que precisamos nos lembrar com frequência? Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresente seu pedido a Deus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as suas mentes em Cristo. Filipenses no capítulo 4, no verso 6 e 7. Em Provérbio, no capítulo 12, verso 25, a ansiedade no coração do homem abate, mas uma boa palavra o alegra. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Ninguém, nenhum de nós podemos acrescentar nada sobre a nossa vida, porque a nossa vida pertence a Deus. O Senhor dá a vida e o Senhor tira a vida na hora que Ele quer. Qual é a verdadeira fonte de por que nós preocupamos? Frequentemente é uma falha em nós contentarmos com o que temos. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto, e nada podemos dele levá-lo. Tendo, porém, o sustento com o que cobrirmos, estejamos com isso contente, diz a palavra. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. Pede que nós estejamos contentes e observa que esse é um grande ganho. Para muitos, a maior fonte de preocupação é a preocupação com as coisas materiais. Colocamos muita confiança nas coisas deste mundo. Quando você fica observando com as coisas desta vida, está demonstrando falta de confiança em Deus para prover o que é necessário e o que você precisa. Nota-se que nisto nós não esqueçamos que muitas vezes não precisamos tanto quanto parece que precisamos. Quando temos medo, Mateus capítulo 8, 23 a 26, Jesus havia feito grande obra em Cafarnaum. Ele entra em um barco com os seus discípulos para ir para o outro lado. Durante a viagem através do mar, surgiu uma grande tempestade, que fez com que seus discípulos temessem por suas vidas. Mas Jesus estava dormindo na polpa do barco. Enquanto as águas enchiam o barco e a tempestade e vento era forte, seus discípulos o acordaram e imploraram que o salvasse. O relato de Marcos os encontramos dizendo: você não se importa que estejamos morrendo? Marcos, no capítulo 4, versos 38. Jesus acorda e diz aos seus discípulos: por que temeis, homens de pouca fé? Muitas vezes, meus irmãos, nós pedimos, mas não sabemos crer
confiar para esperar para receber. E a nossa oração torna-se uma oração vaga, vazia. Quando colocarmos a nossa confiança na oração para fazermos o pedido a Deus, temos que fazer com confiança, sabendo que o Senhor vai dar a resposta daquilo que estamos pedindo. E ele então repreendeu o vento, dizendo: cala-te, aquieta. E eles ficaram maravilhados com o milagre, porque até os ventos lhe obedecem a sua palavra. O temor de Deus é bom. Quando nós tememos a Deus, evita muitas coisas na nossa vida. O medo é uma emoção natural. É bom o medo por Deus. O medo pode nos manter no caminho certo. Filipenses, capítulo 2, verso 12. E nos diz para desenvolver a nossa própria salvação com temor e tremor. Este é o medo saudável que pode nos levar à obediência e o tremor a Deus. O medo pode nos impedir de rejeitar a Deus. Mateus, capítulo 10, verso 28. Não temais aquele que mata o corpo, mas temei o que mata o corpo e lança a alma no inferno. Mas às vezes o medo se transforma em covardia, em falha em confiar em Deus para nos proteger. Às vezes a consequência de uma ação nos impede de fazer ou dizer coisa certa. Deus não se agrada dos covardes. Está escrito em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. A chave para lidar com o medo é enfrentá-lo. Como cristão, nossa fé deve nos conduzir às circunstâncias, mesmo quando temos medo de ir para lá. Não devemos ter medo do desconhecido, a ponto de não fazermos nada e ficarmos parados. Os cristãos devem se lembrar das passagens, como Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, meus irmãos, ninguém. É a palavra do Senhor que diz: se Ele é por nós, se nós confiamos nele, nada acontecerá conosco, porque Ele estará nos protegendo. Onde Jesus fala de suas ovelhas, que elas ouviram e seguiram Ele, Ele os protege. Se você está com medo, e isso impede você de fazer o que é para fazer as coisas certas, então você é como aquele discípulo que está no barco. Você tem pouca fé. Quando duvidamos, em outras ocasiões, no mesmo local, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto despedia-se da multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte e foi orar. Sozinho à parte, diz a palavra. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco, já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo que era um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Isso, meus irmãos, nos mostra que quando nós estamos temerosos, duvidando, sentimos-se sozinhos, não devemos desanimar, porque o nosso Deus não desiste de nós. Ele prometeu para nós que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Se você crê realmente no Senhor Jesus Cristo,
não deve temer, não deve ficar com medo, não deve desanimar, não deve baixar a guarda, porque o Senhor está contigo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda eu ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. E sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Muitas vezes já aconteceu isso conosco. Quantas vezes nós já sentimos sozinho, temendo as coisas desta vida? Sentimos abandonado e temerosos, achando que estávamos só. Mas nós jamais estaremos só, porque o Senhor estará conosco. Como observamos, a própria definição da fé envolve confiar em Deus. A dúvida é a antítese da fé. Em qualquer grau de dúvida, a sua fé se torna fraca. E os cristãos não devem viver uma vida de dúvida. Observe-se novamente o capítulo de Hebreus 11, verso 6. Aquele que vem de Deus deve crer que Ele existe. Somos advertidos que em nossas orações devemos ter fé. Se tivermos dúvida, Deus não nos dá o que pedimos. De acordo com a sua vontade, Ele não se agrada. Timóteo, capítulo 2, verso 8, diz-nos algo semelhante. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pode haver momentos em que questionamos algo, mas isso não deve nos impedir de obedecer à sua vontade. Uma das melhores maneiras de superar a dúvida é ter o conhecimento. Por isso que estudamos continuamente a palavra do Senhor, procurando entender a sua vontade. No início desta carta, Paulo nos desafiou a crescer para que não sejamos jogados de um lado para outro, carregados por ventos de doutrina. Mesmo quando não entendemos as instruções de Deus, devemos ainda obedecê-lo, sem duvidar de nada. Assim como Pedro foi instruído a ir com os homens à casa de Cornélio. Uma das melhores maneiras de superar a dúvida é agir com fé. À medida que Deus ajuda você a vencer, seu motivo para duvidar será reduzido. Em qualquer grau de dúvida, ele não tem confiança em Deus. Se você duvida, você tem pouca fé. Não esqueça disso. Precisamos dedicar tempo à oração, estudo e meditação da sua palavra. Precisamos buscar adorar a Deus sempre que pudermos. Precisamos ter cuidado para não sobrecarregar as nossas vidas com tantas coisas, para que não tenhamos tempo adequado para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Conclusão: assim podemos ver a preocupação de nosso Senhor com aqueles que têm pouca fé. Também podemos ver as causas estão muito vivas e ativas hoje. Que possamos nos esforçar para superar essas atitudes, buscar ter uma grande fé que não pode ser movida e nem abalada. Aí eu te pergunto, como está a tua fé? Você já fez um balanço? Você já parou para pensar? Se você é uma pessoa, é um homem ou uma mulher de fé, saiba que se nós buscarmos com fé, nós agradamos o Senhor e encontramos. Mas sem fé,
é impossível agradá-lo. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação, deixa seu like e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.